Boa noite. Está começando diretamente dos estúdios da Rede Vida em São Paulo, o programa Frente a Frente, essa porta de diálogo com a sociedade civil, entrevistando autoridades, políticos e empresários na maior cidade do país. E hoje nós recebemos aqui o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes. Convido vocês agora a conhecer um pouco sobre a trajetória do nosso entrevistado. Em maio de 2021, Ricardo Luiz Reis Nunes assumiu a Prefeitura de São Paulo após a morte prematura de Bruno Covas, então prefeito da capital paulista. A chapa Bruno Covas-Ricardo Nunes venceu as eleições municipais de 2020 com 59,38% dos votos válidos. Empresário, morador da Zona Sul, nascido na cidade que é considerada o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul, Nunes é filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, desde os 18 anos de idade. Levou sua experiência de empreendedor ao Poder Legislativo, na Câmara Municipal de São Paulo, onde exerceu 2 mandatos, de 2013 até 2020. Durante sua gestão como vereador, foi relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Municipal por 6 anos. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é o entrevistado do Frente a Frente desta segunda-feira. Muito bem, prefeito. Seja bem-vindo ao Frente a Frente, viu? Obrigado, uma alegria estar aqui com vocês. Cumprimentar a Cristina e Hugo. Que honra estar aqui, viu? Obrigado. Muito bom, obrigado pela oportunidade. A gente fica vendo aqui a história da vida, né? Cada um de nós tem uma história de vida, né? Pois é, exatamente. Aí mostra um pouquinho. E eu agradeço também a presença da jornalista Cris Angelini, do canal Cris Angelini, do YouTube. Cris, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, boa noite, prefeito. Obrigada pelo convite. Imagina. Prefeito, eu quero começar a nossa entrevista tratando da reforma tributária. Que durante a reforma tributária houve uma discussão muito grande em todo o país. E eu queria saber, a cidade de São Paulo ganha ou perde com a nova reforma? Eu diria, Hugo, que ela ganha e perde. Seria o ideal que todos ganhassem, né? Até porque quando a gente fala de uma cidade ganhar ou perder, a gente está falando da população que vive nela, que trabalha e que visita. O que a Frente Nacional de Prefeitos fez? Nós fizemos um trabalho levando relatórios, informações ao presidente da Câmara, ao relator. Tivemos alguns avanços, mas tem muita coisa que ainda nos preocupa. Para ser muito objetivo, é um tema complexo. Para mim, que sempre cuidei de orçamento, é algo trivial, né? Mas eu compreendo que as pessoas têm dificuldade de entender esse tema tão delicado. Mas tentando falar aqui de uma forma didática, Cris, eu estou falando Cristina aqui, né? Então vamos atrás. Viu, Cris? Como é que ficou esse texto? O texto original, ele compunha um grupo de pessoas, né? Que é chamado Comitê Federativo, onde tinha lá os 27 governadores e o restante eleito. E a gente dizia o seguinte, olha, não é razoável que uma cidade, por exemplo, como São Paulo, de 12 milhões de habitantes, tenha o mesmo voto de uma cidade de 2 mil habitantes. Não que aquela cidade seja inferior, mas evidentemente a complexidade é muito diferente. Esse é um dos pontos. Mas acho que assim, o mais principal desse tema todo seria a questão da nossa Constituição. Nós votamos a Constituição e o artigo que fala da questão do Pacto Federativo, ele é muito claro. Aqui no Brasil, a gente compara com outros países, lembrando que cada um tem a sua Constituição. Falando da nossa, é que a gente tem aqui os 3 entes federados, o governo federal, o governo estadual e os municípios. E é muito claro que cada um desses entes federados tem a sua soberania, a sua independência. E quando você coloca uma situação que os municípios, né, não só São Paulo, todos os municípios, perdem a sua gestão com relação à sua tributação, ela deixa de ter ali a sua soberania plena. Então esse acho que é um ponto para a gente discutir. A gente fala muito em democracia, né? Eu, a Cris, vocês são defensores, a nossa vida foi defender a democracia. Acho que é um ponto importante a ser considerado. E outra coisa é a perda de receita. São Paulo perderá ao final da transição 15 bilhões de reais. Então a gente está preocupado, vamos ver como é que a gente vai fazer, mas a gente tem uma etapa agora que é a discussão no Senado. A Frente Nacional de Prefeitos já está pedindo audiência para o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e o relator, nosso senador lá do Amazonas. Como é que ele chama mesmo, Cris? É o relator do senador do Amazonas... Eduardo Braga. Eduardo Braga, exatamente. Um senador muito preparado, Eduardo Braga.
Então, é uma discussão que a gente vai ter. Agora precisamos voltar lá e conversar e tentar achar um caminho onde os municípios não percam. As pessoas vivem nas cidades, né, Hugo? A gente vai aqui durante o programa falar de tantas coisas, você vai ver, e quem está nos assistindo vai ver, a Cris estava falando aqui das visitas dela com a Erundina e Itaquera. Nos municípios que as pessoas vivem, né? É ali que a gente precisa ter o fortalecimento das cidades. Muito bem. Antes de passar a palavra para a Cris, eu quero lembrar que você que está em casa pode enviar sua pergunta pelo chat do YouTube ou também pelas nossas redes sociais. Hashtag Frente a Frente. O diálogo com quem está em casa é importante para questionar não só o prefeito, mas também todos aqueles futuros entrevistados que vierem aqui para o nosso Frente a Frente. Agora, Cris, você com a palavra. Prefeito, essa cidade ela é enorme, né? Ela tem uma disparidade em tudo, né? De econômica, social, em todos os campos. Mas existem, eu vejo, dois grandes problemas que eles parecem que atrapalham a vida de todas as pessoas. A Cracolândia e as pessoas em situação de rua. Elas, de alguma forma, elas alteram a vida do cotidiano aqui da cidade. Eu queria saber o que de fato, de concreto, o senhor já pensou e já fez na Cracolândia. Olha, Cris, é um tema bastante complexo. A gente precisa ter muita tranquilidade na discussão desse tema, porque ele é um problema de muitas cidades do mundo, não é um problema só da cidade de São Paulo, é um problema aqui em São Paulo de 30 anos. Só para a gente ter uma ideia, eu tive agora, recentemente, na França, onde eu fui assinar um contrato para a gente poder trazer a 24 horas de Le Mans para São Paulo. São Paulo, inclusive, será a única cidade do mundo que terá os 3 grandes eventos da FIA, Federação Internacional do Automobilismo, que é a Fórmula 1, Fórmula E e Le Mans, que traz emprego, renda para a cidade. E lá nessa visita que eu fiz à França para assinar esse contrato, evidentemente, passei por Paris. E eu perguntei em Paris, olha, tem Cracolândia aqui, né? E tem Cracolândia em Paris. Paris é a cidade mais visitada do mundo. E eu falei, e onde é a Cracolândia? Aí me falaram, no bairro tal, mas lá fizeram um muro para isolar a Cracolândia, né? Aí eu até fui no Google lá, né? Muro da Cracolândia de Paris, e tem lá as matérias que falam desse tema. Mas, enfim, não é porque tem no mundo inteiro que a gente não vai resolver o nosso aqui. A gente está fazendo um trabalho muito forte com relação a esse tema, que é muito complexo. Mas para a gente ter uma ideia do que a gente está conseguindo avançar no trabalho conjunto da Prefeitura e do Governo de Estado, eu vou dar alguns dados para vocês. Entre 2015 e 2016, eram 4 mil usuários na Cracolândia. 4 mil. Hoje tem em torno de 1.000 e poucos. E a gente publica todos os dias, Hugo, qual que é a contagem do local que eles estão, quantas pessoas, para dar transparência no trabalho que a gente vem desenvolvendo. Agora, qual que é o problema maior? A gente foi tratando, colocamos muito serviço de assistência social, de saúde, os CIATs, CAPs, inauguramos mais um centro de tratamento prolongado, comunidade terapêutica. É um investimento enorme para ajudar aquelas pessoas a salvarem as suas vidas. Mas esses 1.000 e poucos que estão, tem um dado, Cris, muito importante para as pessoas compreenderem, que é da Unifesp. O que diz o dado, a pesquisa da Unifesp? 57% das pessoas que estão hoje, elas estão lá há mais de 5 anos. 39%, Cris, estão há mais de 10 anos. É lógico, quem está sobre o uso do crack há 10 anos, é uma dificuldade enorme de convencer ele ao tratamento. Mas a gente vai persistir, e nós estamos determinados a ter uma solução para esse problema, que eu não sei se vai ser daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, 1 ano, né? Não dá para precisar, porque nós estamos falando de gente, de pessoas, que você tem que ir no tempo dessas pessoas. Mas o que tem sido feito hoje de concreto? Acho que essa oferta de tratamento de saúde, os dados que eu dei aqui, também colocando as dificuldades do momento atual por conta do tempo que essas pessoas estão lá, a grande maioria. Prisão de traficantes, foram presos mais de 190 traficantes, né, nesses últimos tempos, e a reurbanização do espaço. Agora, eu acho que é isso, é uma insistência constante, e hoje até teve uma polêmica muito grande, que um ministro falou que havia me oferecido uma ajuda para a Cracolândia, que não houve essa ajuda, mas eu já aproveito para fazer aqui o pedido da ajuda. O Brasil não produz cocaína, e o crack é uma substância originária da cocaína. Então, era importante que pudesse olhar a questão das fronteiras. Ontem foi preso um traficante com 1,5 kg de crack, que veio do Porto de Santos, né? Então, tem que ter o cuidado com as fronteiras para não entrar cocaína. E aí, um trabalho do governo federal, estadual, prefeitura, a sociedade civil, todos nós, para a gente poder vencer esse problema tão grave. Porque, prefeito, eu vejo que na Cracolândia tem muitas entidades trabalhando.
Às vezes, o que me parece é que cada uma vai para um rumo. Não sei se falta um pouco de coordenação desses trabalhos todos, porque todos que estão ali, eu entendo que querem a mesma coisa, acabar com a Cracolândia. Então, essa coordenação, ela existe? O Cris, pior que não são todos ali que querem acabar com a Cracolândia. O que eu falo, prefeito, são as entidades que ali estão. Porque a gente, inclusive, tem ali, inacreditavelmente, um grupo denominado Craco Resiste, que trabalha, né, que inclusive faz distribuição de panfletos, distribuição de cachimbos, numa tese de que as pessoas têm o direito de usar o crack. É uma coisa totalmente ilógica, mas enfim, só para pontuar isso, que é um dos desafios, além do desafio da pessoa que se vicia nessa droga terrível, né, desafio de pessoas que fazem esse tipo de movimento. Agora, a coordenação, ela existe. Agora, ali é uma questão, como a gente está falando aqui, né, que existe Cracolândia, porque existe o crack, que é uma droga, portanto, existe a criminalidade. Sim. Existe ali uma atuação de grupos criminosos atuando. E temos pessoas que são dependentes daquela substância. Então, não existe um outro caminho, a não ser para os dependentes ofertar o tratamento de saúde. Eu inaugurei 6 CAPs, só para a gente ter uma ideia, né, do que a gente está investindo nessa ação. Ofertar o serviço de saúde para as pessoas poderem se livrar, se desintoxicar e se livrar desse vício. Polícia para poder prender os traficantes, né? E a reurbanização de espaço. É algo que eu tenho sentido que às vezes as pessoas politizam ou partidarizam, melhor dizendo, esse tema, e isso é algo que a gente deveria deixar de lado, ser tratado pelos governos de uma forma muito séria, né? Essencialmente saúde, ciência social, direitos humanos, segurança pública e a urbanização. Prefeito, essa questão dos moradores de rua e a Cracolândia tem feito do centro um local perigoso de se trafegar. E as pessoas comentam de que um dos pontos mais bonitos da cidade hoje está abandonado. O que você tem feito para reativar o centro de São Paulo, para que as pessoas voltem a morar no centro e também novos comércios deixem de abandonar os imóveis e voltem a ocupar o centro? Olha, Hugo, primeiro a gente precisa vencer um pouco essa coisa de falar que está abandonado, de que o centro está sem utilização, né? Porque o que a gente tem é uma informação contrária ao que a gente acabou conceituando na nossa mente. Hoje, a gente vê uma situação de muito investimento no centro. Ontem, por exemplo, eu me reuni com um grupo de empresários, uns 30, que estão investindo no centro. Só um dos empresários, ele comprou apartamentos, prédios sem utilização, reformou. São 400 apartamentos e ele está com 95% dos apartamentos alugados. Nós estamos com muitos projetos protocolados na Prefeitura de São Paulo para poder empreender no centro. Nós votamos o PIO, que é o Programa de Intervenção Urbana, para atrair investidores, né? Fizemos a votação do preço do Requalifica Centro, que dá incentivo para as pessoas reformarem prédios, irem para lá com incentivo fiscal. Nós estamos fazendo muitas obras de reurbanização e reordenação dali. Por exemplo, o prefeito Bruno Covas concluiu a reforma do Anhangabaú. Nós estamos, nesse momento, reformando todas as calçadas do Centro Velho, que é o Triângulo Histórico. São 23 calçadões, 63 milhões de investimento. Estou soltando a licitação para fazer a reforma do Quadrilátero da República, são 17 ruas. O governador Tarcísio, através do metrô, vai fazer uma reurbanização ainda melhor da Sé, a gente já fez uma parte, mas vai fazer melhor. A gente entra em licitação agora para fazer a reestruturação do Parque Dom Pedro. Ontem eu assinei autorização de 14 milhões de reais só para projeto de intervenções urbanas nas ruas temáticas, né? Rua das Noivas, Rua das Motos, para a gente poder fazer a reurbanização. E lá na Prefeitura de São Paulo tem uma série de empresários que estão nos procurando para poderem fazer investimento no centro de São Paulo. Nosso centro é bonito. E para concluir, assim, sem me estender muito, dias atrás eu fui na Praça da Sé, mais ou menos 10, 11 da noite, né? E umas 15, 20 crianças brincando na Sé. É uma pena que a gente não mostra essas imagens, né? Que a gente não possa mostrar para a população o quanto é gostoso o centro, as baladas que tem ali, os eventos. A gente fez agora a concessão ali do terraço do Martinelli. Enfim, uma ação muito forte do governo do estado de prefeitura para a gente poder revitalizar, mas a gente precisa ser um pouquinho mais justo com o centro e não assustar as pessoas, não, porque o centro é bonito e tem uma vibração muito positiva.
Muito bem. Ainda falando nessa questão de preservação do patrimônio histórico, mas abrangendo o tema, eu vou para uma pergunta de uma telespectadora que pergunta para o senhor prefeito: de que forma a prefeitura tem incentivado a cultura, as artes e a preservação do patrimônio histórico da cidade? Muito importante. Primeiro, a gente tem que ter investimento, né? Eu sou muito de não ficar no discurso e para a prática. O orçamento da Secretaria de Cultura desse ano vai passar de 750 milhões de reais. A gente deu uma implementada muito grande. A virada cultural totalmente descentralizada, acontecendo nos bairros. É muito gostoso. Eu fui participar lá na Brasilândia, lá em Itaquera, lá no Grajaú, lá no Mboimirim. Então, uma virada cultural para todos. Só de contratações, foram mais de 500 contratações, inclusive de artistas locais, para a gente não ficar só naquela coisa do centro, contratando os grandes artistas, que tem que contratar, mas também dando oportunidade para esses artistas que estão ali nas comunidades. Muitos editais, né, até convido que as pessoas entrarem lá no site da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo, tem vários editais publicados para a gente poder incentivar com que as pessoas possam desenvolver as suas atividades culturais. Um reforço muito grande do SPCine, que é a nossa empresa municipal de cinema, onde inclusive eu fiz uma redução do ISS de todo o audiovisual de 5% para 2%. Enfim, tem muita atividade e o SPCine com a Secretaria de Cultura e Educação colocando uma série de eventos no nosso CEL. Se você entrar no nosso site, vai estar lá uma programação muito intensa de atividades nos CELs, nos teatros do CEL. São 58 CELs pela cidade. Aproveitando aqui, vou construir mais 12. Fazer uma propaganda aqui sem pagar. Enfim, uma atividade muito forte. A secretária Aline Torres, né, uma pessoa que veio lá da Brasilândia, da periferia, conhece muito da cultura, mas viveu o que é a periferia. Eu te diria hoje que a gente tem uma cultura descentralizada e para todos. Desde o Teatro Municipal, que a gente gasta 150 milhões por ano, até as atividades culturais em todos os cantos da cidade, como, por exemplo, a Rede da Hora, que a gente está colocando nos bairros, que é uma nova ação cultural na cidade. Muito bem. Cris, tem alguma pergunta? Eu gostaria de saber, prefeito, sobre a população em situação de rua. Agora teve uma determinação, né, do ministro Alexandre de Moraes, falando que não podem ser recolhidas as coisas das pessoas. As pessoas também têm dificuldade ou para ter uma moradia, por isso elas estão nas ruas, ou elas têm problemas psíquicos, né, como todo mundo já sabe. Os CAPs, eu imagino que devem ajudar também nessa situação. Mas como que fica a situação da prefeitura, do senhor que coordena essa cidade, porque são mais de 35 mil pessoas nas ruas, não é? Nós fizemos o censo em 2021, começo de 2021, são 31.884 pessoas que o censo, que é um instituto, né, especialista nesse tema, que faz esse levantamento de forma científica. E o que a Prefeitura de São Paulo está fazendo? Primeiro que nós temos o maior centro de acolhimento das pessoas em situação de rua da América Latina, né? A gente faz um trabalho muito intenso. Nós temos os nossos abrigos, os CAIs, Centro de Acolhimento Especial, que é para mulheres com crianças e idosos. Só para você ter uma ideia, Cris, só de vaga de hotel, nós pegamos hotéis inteiros, a cidade de São Paulo, a tua cidade, a minha cidade, a tua cidade, nós alugamos 4.000 vagas de hotel. Hotel com a diária, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. E aí, todas essas ações ainda se integram uma nova política pública que a gente colocou, que é o reencontro. São as vilas reencontro, casinhas de 18 metros quadrados, para acolher principalmente as famílias com criança. Ainda temos o recâmbio. No ano passado, nós fornecemos 1.950 passagens das pessoas que nos pediram passagem para voltar para os seus estados e municípios. E, além disso, as repúblicas. Nós estamos agora com o edital aberto. Se você é uma entidade credenciada da Ciência Social, tem o Comas, pode participar. Vai até o dia 8 de agosto para a gente abrir, estamos abrindo mais 1.850 vagas em república. Como funcionam as repúblicas? A gente convenia com a entidade, ela aluga uma casa, são para pessoas em situação de rua até 15 pessoas. Inclusive ontem nós inauguramos uma república inclusiva, né? A gente tem um trabalho muito grande. Dentro desses trabalho que a gente tem de acolhimento, a gente tem inclusive, eu inaugurei acolhimento para as pessoas trans, para homens trans, para mulher trans, agora a República Inclusiva, um trabalho sensacional que a Prefeitura faz.
Mas eu queria poder fazer um parêntese no início da matéria, Cris, mostrou algumas imagens eu com a Regina, minha esposa. Grande parte da matéria era uma visita que eu fiz a um serviço que a gente tem chamado Amparo Maternal, que é um trabalho da ciência social que fica na Vila Mariana, onde a data daquela visita era dia 8 de março. No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu fiz a agenda o dia inteiro voltada a pautas da mulher. Então, eu visitei os serviços de encaminhamento de emprego para a mulher, serviços de proteção à mulher vítima de violência, serviços de saúde, e uma das visitas foi essa, porque esse serviço do amparo maternal, que são dois, tem um da assistência e o da saúde, que é para fazer o parto, esse da assistência social, ele acolhe mulheres grávidas que não têm marido, família e casa. Eu estava indo no carro, e são 50 mulheres nesse serviço, conveniado com uma instituição, credenciada pela assistência, inclusive ligada à nossa igreja. E no caminho, eu estava lendo, e estava lá que eu ia assinar um autorizo para dobrar o número de vagas só naquele serviço. E eu falava, poxa, Regina, já tem 50 mulheres grávidas que moram lá, que não tem casa, não tem família, e tem uma demanda tão grande que a gente vai dobrar para 100. Mas, Cris, o que eu queria te falar e falar para os nossos telespectadores aqui do Frente a Frente? Chegando lá, sabe quantas mulheres eram da cidade de São Paulo? Das 50? Nenhuma, Hugo. Sabe quantas do estado de São Paulo? Nenhuma. Sabe quantas do Brasil? Nenhuma. Todas estrangeiras. Então, São Paulo tem isso de ser a cidade acolhedora. Que eu, você, Cris, Hugo, cada um de vocês que são aqui dessa cidade pode ter orgulho de ter essa cidade acolhedora, mas também tem os seus desafios. E concluindo a minha fala, no ano passado, o Observatório da Ciência Social nos traz um dado importante. 10.744 pessoas que estavam nos nossos abrigos saíram, arrumaram emprego, uma residência. 10.744 pessoas. Então, a gente fez um trabalho já para acolher todos, mas a gente tem sempre demandas, né, que nos traz sempre esse desafio, que também nos dá orgulho de ser a cidade acolhedora, mas também tem esse desafio. Agora, com relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu nem vou comentar, porque não se decide política pública assim, caneta não é varinha mágica não, né? Política pública é ali no dia a dia, trabalhando e prestando serviço. Muito bem, você falou dos desafios e a gente vai tratar desses desafios. Na sequência, eu vou parar para um rápido intervalo, prefeito Cris, e a gente volta já com Frente a Frente. Você que está em casa, participe enviando sua pergunta com a hashtag Frente a Frente, Rede Vida. De volta com o programa Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. E você, além de acompanhar o nosso programa pela TV aberta, TV fechada, você também pode acompanhar pelo YouTube, no youtube.com/Rede Vida Informação. Lá você também pode fazer sua pergunta para o nosso entrevistado de hoje, que é o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Prefeito, a gente falava das dificuldades de se administrar São Paulo e a gente vê por onde passa de carro as obras acontecendo num programa de recap que o seu governo intitula como o maior programa de recap da história da cidade. Por que esse é o maior programa de recap da cidade? É o maior. Como? Por quê? De onde vem esse número? Porque nós temos 192 milhões de metros quadrados de rua asfaltada na cidade de São Paulo. Eu não vou falar dos dados dos outros prefeitos anteriores para não ser indelicado aqui. Mas nós fizemos até agora 6 milhões de metros quadrados. Isso é sair daqui até Montevidéu ou até Salvador. Nós estamos com projeto contratado e com recurso para fazer 20 milhões de metros quadrados. É a mesma coisa que você sair do Rio Grande do Norte, você que está aí de outro país, de outro estado, né, dentro desse país, é você sair do Rio Grande do Norte, pegar toda a costa brasileira e até o Rio Grande do Sul. E olha que não é o necessário, eu teria que fazer o asfalto novo de 60 milhões de metros quadrados, porque o asfalto, ele é que nem essa câmera aqui, igual o nosso relógio, o celular, ele tem tempo de vida. Ele vai perdendo aderência, fica suscetível à infiltração de água e faz os buracos. Por que eu não vou fazer mais? Porque eu contratei tudo que tinha no mercado, de equipamento, de máquina. Nós estamos fazendo hoje o trabalho das 22 às 4 da manhã em 85 frentes. Daqui a pouco, às 22 horas, terá 85 frentes recapeando ruas na cidade. A gente vai fazendo isso
continuamente até o final do ano que vem, se Deus abençoar, até 2028. Então, é o maior porque se você pegar os dados da administração, por exemplo, que fez entre 2013 e 2016, não chegou a 4 milhões de metros quadrados, né? Então, é o maior programa. A gente tem o maior programa habitacional da cidade, como é o maior programa de abertura de equipamentos de saúde da história da cidade, Sim. como é o maior volume de empregos gerados na cidade, e o maior investimento da história da cidade. Esse ano serão 11,5 bilhões de reais. Ano passado foram 8 bilhões de reais. O maior investimento, fora esses dois dados que eu te dei, foi em 2020, de 4,1 bilhões de reais. Então, por que isso está acontecendo? A gente veio num trabalho desde 2017 de fazer uma série de ações importantes, reestruturar as questões das finanças, é a minha área, né? Não sou especialista na área de educação e de saúde, tenho boas pessoas que eu entendo de finanças. Então, me debrucei sobre esse tema, cuidei do orçamento da cidade durante todo o tempo que eu fui vereador lá, 8 anos, junto com meus colegas, na Comissão de Finanças. De 8 anos de vereador, fiquei 7 na Comissão de Finanças e 1 na CCJ. Então, era aquilo que eu me especializei. E todas as ações que foram feitas, renegociação da dívida com o governo federal, a gente eliminou uma dívida de 24 bilhões de reais. Na cidade de São Paulo, nós pagávamos 280 milhões por mês de dívida, numa negociação com o governo federal. Nós fizemos um acordo com o Campo de Marte, que estava lá desde 1954, que originou lá da Revolução Constitucionalista em 32. Enfim, uma série de ações. A situação é que a FIT, que é a agência internacional que classifica países, estados e municípios sobre a condição financeira, nos classificou com a nota de AAA. Para a gente ter uma ideia, Miami é AA. Isso quer dizer o quê? Alto grau de investimento, baixo grau de endividamento, portanto as finanças em dia e com uma capacidade grande de fazer as obras e a gente poder atender essa população maravilhosa desse país. Eu falava para a Cris aqui no intervalo, isso aqui é um país, né? 12 milhões. Meu papai, Cris, veio de Portugal com 14 anos, né? O país Portugal tem 10 milhões. Aqui nós temos só na cidade de São Paulo 12 milhões. Hoje de manhã eu recebi o presidente do Paraguai, né? Um cara fantástico. Lá o país tem 6 milhões de habitantes. Nós temos aqui esse volume de pessoas maravilhosas e trabalhadoras em São Paulo. Cidade sensacional. Você falou desse programa do RECAP, prefeito, mas eu mudei para São Paulo há pouco tempo, eu não conheço a cidade tão bem como vocês dois, mas eu queria saber, de forma prática, como tem sido a atuação sua nas periferias, porque é um local que eu não vou, mas você e a Cris conhecem bem. Tem sido efetivo o RECAP nas periferias? Como tem sido o trabalho? Porque tem locais no extremo sul, por exemplo, Parelheiros, tem locais que ainda não tem asfalto. Como é que está sendo o trabalho nesse quesito? Em Parelheiros nós estamos fazendo o maior programa de asfalto de rua que já teve, né? A gente tem uma atenção muito especial em Parelheiros. Parelheiros, nós temos 32 subprefeituras e 96 distritos. A subprefeitura de Parelheiros tem 2 distritos. O distrito de Marcilac e o distrito de Parelheiros. O distrito de Marcilac é o pior IDH da cidade de São Paulo. O distrito de Parelheiros é o segundo pior IDH. Então, a gente saiu de um número de 12 serviços da assistência social para 35. Não tinha CREAS lá, né? Eu inaugurei um CREAS tem um mês. A gente está abrindo vários serviços, SPVV, NCI, Centro de Dia do Idoso, CRAS, o CREAS. Fizemos lá o primeiro convênio do Estado de Bom Prato municipal conveniado com o Estado. Inaugurei o Bom Prato lá em Parelheiros. E não diferente da assistência social, que é o maior foco nosso para Parelheiros, né? Porque é o que mais precisa, são as obras que a gente está fazendo lá de asfaltamento de rua. E na periferia tem também. Agora tem uma coisa, eu soltei um edital para investir mais 700 milhões de reais em vias locais. A gente pegou todas as vias estruturais para recapear, dentro desse contexto dos 20 milhões de metros quadrados, e eu lancei um outro edital para fazer as vias de dentro dos bairros. Aí o Tribunal de Contas parou, a gente não conseguiu até agora licitar, estamos aguardando aí fluir. O secretário vai soltar uma outra licitação, o secretário Alexandre Modonese, de subprefeituras, para ver se a gente consegue agora passar pelo tribunal que tem, às vezes, não agido de acordo com a necessidade do povo. Tem que fiscalizar, combater qualquer tipo de desperdício de dinheiro público, mas realmente eles são um pouco descompassados com aquilo que a cidade precisa. Muito bem. Agora, prefeito, dentro dessa verba, quanto é destinado para a rede de água e esgoto? Porque ainda tem muitos lugares sem rede de esgoto, não é?
Temos. A rede de água e esgoto é do Estado, né? Sabesp, a Prefeitura de São Paulo tem um contrato com a Sabesp. Dentro desse contrato, eles têm que destinar 7,5% do seu faturamento para o FMSAI, Fundo Municipal de Saneamento, e 13% é decidido de investimento na cidade de um comitê que a Prefeitura faz parte. Então, a gente tem trabalhado bastante com eles com relação a esse tema da universalização do saneamento da cidade. O Trata Brasil, que é o instituto que monitora o Brasil inteiro dentro dessas questões de ligação de água e de esgoto, né? Então é um dado público que está aí. A gente tem, pelo Trata Brasil, 99% dos domicílios com rede de água ligada. E a gente ainda tem 350 mil domicílios sem a ligação da rede de esgoto. Então esse é o nosso grande desafio. Uma das primeiras reuniões que eu tive com o governador Tarcísio foi de falar para ele que a gente precisa, né, acelerar essa atuação, tanto é que tem sido feito muitas ações, como por exemplo a despoluição do Rio Pinheiros, que nada mais é do que ligar esgoto, né, nas casas e domicílios, imóveis, empresas que jogam esgoto no rio. Então, quando você liga o esgoto, você, né, não joga o esgoto no rio, você vai recuperando o rio. O Rio Pinheiros hoje já tem uma outra condição. Mas é um trabalho que a gente está desenvolvendo, Cris, mas a gente tem um dos melhores índices, apesar de ainda temos alguns locais sem ligação de rede de esgoto, mas para uma cidade de 12 milhões de habitantes, um dos melhores índices de saneamento do nosso país. Muito bem. Prefeito, agora eu quero convidar o senhor para uma pergunta do nosso time de jornalismo da Rede Vida, da Andressa Oliveira. Boa noite, Hugo. Boa noite, prefeito Ricardo Nunes. Nos últimos meses aconteceram algumas ações para conter os flanelinhas que estão por toda parte. Mas mesmo com essas ações, em muitos pontos da cidade, eles ainda atuam coagindo os motoristas que muitas vezes têm que pagar a Zona Azul e o flanelinha. Isso fica pior nos dias de eventos. Eu quero saber se a prefeitura já estudou alguma forma de acabar com isso, uma vez que o cidadão já paga tantas taxas. Muito bem. Muito bem. Você sabe que as pessoas me falam de segurança, a Cris me falou agora de saneamento, né? Que ainda bem que eu tenho uma parceria boa com o Estado para trabalhar junto, mas flanelinha é uma atividade legal, né? Isso é uma questão de segurança e não é possível você deixar que as pessoas ficam ali sendo vítimas dessas pessoas, porque eles não estão ali só para ganhar um dinheiro, né? Eles ficam intimidando as pessoas, né? Reservam vagas, intimida a colocar dinheiro. O que eu tenho orientado a nossa Guarda Civil Metropolitana é de que a gente não tenha uma forma de permitir que eles façam isso. Mas é algo que me parece que melhorou. Eu não tenho agora a informação aqui se tem algum caso ainda, algum local que está acontecendo. Quando teve uma grande divulgação, a gente fez uma ação junto com o governo do Estado, a Polícia Civil, Polícia Militar, teve várias ações com a GCM, né? Inclusive, a gente aumentou muito o efetivo da GCM aqui em São Paulo, eram 5.850. Há 2 semanas, a gente fez a formatura de mais 1.000, portanto, vamos para 6.850 GCMs na cidade. Eu já pedi para colocar mais 500 na academia, para a gente poder fazer esse investimento e ajudar na questão da segurança pública. Mas eu vou levantar, não tenho nesse momento a informação se ainda continua essa atuação dos flanelinhas, mas se tiver, a GCM vai lá. O senhor citou a questão do Bom Prato paulistano que acontece em Parelheiros. Eu queria saber se existe um projeto para você espalhar esse programa para outros bairros da cidade. Eu queria que você falasse mais sobre ele, porque é interessante para o pessoal entender. É um exemplo do que acontece no Bom Prato do estado de São Paulo, também um municipal, é isso? O Bom Prato ele é um programa do governo do estado e o que a gente fez? Para ampliar os bons pratos na cidade, eu fiz um convênio com o Estado dizendo o seguinte: a Prefeitura entra com 50%, o Estado com 50%, para a gente poder aumentar. Era para abrir um bom prato, aí a gente combinou e abriram 2, lá no Mboi Mirim e lá em Parelheiros, nessa parceria de entrar com 50% do valor. E o secretário Gilberto Nascimento, que é o que cuida disso no Estado agora, a gente tem a previsão de fazer a abertura de mais bom pratos. Mas tem um programa que a gente lançou recentemente que é muito interessante, que é a Cozinha Escola. O que é isso? A gente credenciou entidades, nesse primeiro serão 60 entidades, a gente fez já a assinatura de contrato com 32 delas, aonde a Prefeitura dá R$50 mil para instalação, compra do fogão, panela, todos os equipamentos, e o pagamento de R$260 mil por mês para cada entidade, para ela fornecer pelo menos 400 marmitas, e isso é nas comunidades. Então, quem participou? Participou a comunidade de todo canto da cidade. Tem gente lá de Guaianazes, tem gente do
Capão Redondo, tem gente de Freguesia do Ó, de todo canto da cidade, nesse serviço importante, porque ele aprende ali a profissão de fazer a culinária, a gastronomia, e fornece a alimentação para as pessoas da comunidade. E dentro desse valor de implantação que a prefeitura conveniou com essas entidades, ele tem que ter um local para as pessoas sentarem e comer com dignidade, né? Poder lavar sua mão, sentar, ter um garfo, uma faca, um prato, né? Fazer a sua alimentação com dignidade. Hoje a gente distribui, são números tudo impressionantes, tá? 6 mil cestas básicas todos os dias. Todos os dias são distribuídas 6 mil cestas básicas na cidade de São Paulo, em todos os cantos da cidade. Nós temos o programa Cidade Solidária. Você pode entrar lá no site, você vai ter lá o local georreferenciado, aonde são distribuídas as marmitas, quais são as entidades, a prestação de contas, tudo com muita transparência. Além da alimentação, que a gente fornece em todos os nossos serviços de atendimento. Só para você ter uma ideia, só na rede municipal nós temos 1.080.000 alunos, Cris. Né? Você que conhece bem da área da educação, nós fornecemos 2,5 milhões de refeições por dia. Ontem eu até coloquei na minha rede social, porque eu falei o seguinte, eu quero um serviço que as pessoas entrem e peguem o cardápio. Para saber o que está sendo servido. Depois me dá o cardápio para fazer a propaganda. Não, para saber. Aí você vai entrar lá e vai dizer o seguinte, Céu Irapuru, EMEI Ulisses Guimarães, vai estar lá, creche e tal, o endereço e o cardápio. Segunda, qual que é o cardápio? Porque toda a nossa alimentação é feita por nutricionistas. Pega a creche nossa, são 5 refeições que vai nutricionista, são pedagogas que cuidam das crianças, né? Não é qualquer uma pessoa, né? São todas pedagogas e a cidade de São Paulo hoje tem a alegria de ter vaga de creche para todas as crianças. A gente tem muita coisa para fazer, mas a gente avançou bastante. Cris? Prefeito, eu queria saber sobre a mobilidade. Me parece que várias ciclovias, elas foram fechadas e outras foram abertas. Como é que elas são coordenadas na cidade? Porque os ciclistas, eles colaboram muito com o trânsito da cidade, embora tenha muita gente que reclame deles, mas eles cooperam muito com a cidade, né? Coopera, uma ação importante a gente poder fortalecer e as ações de incentivo às pessoas a utilizarem bicicleta, né? Nós temos 700 quilômetros de ciclovias na cidade. Realmente teve algumas que teve que desativar, né? Teve um prefeito do passado que ele fazia uma ciclovia no morro assim, mas nem de moto você subia, né? Imagina de bicicleta, né? E a gente fez uma discussão com o coletivo que utiliza a bicicleta para definir as rotas para fazer as novas vias de ciclovia na cidade. Nós vamos fazer mais 300 quilômetros de ciclovia na cidade. Eu já fiz, se não me engano, acho que foram 38 quilômetros de ciclovia, mas a gente vai completar 300 quilômetros, portanto, no final do ano que vem, a gente vai ter 1.000 quilômetros de ciclovia na cidade de São Paulo. Muito bem, Ricardo. Vamos agora para uma pergunta de um telespectador que nos acompanha, o Bruno da Silva Rodrigues. Ele quer saber, com tanto dinheiro em caixa, quais são as medidas adotadas para promover a transparência na prestação de contas na gestão pública do senhor. Tanto dinheiro em caixa é bom, né? Sinal de gestão eficiente, né? Isso é importante falar. A gente vivia um tempo atrás na pindaíba, como diz, né? Popularmente, pedindo dinheiro emprestado para fazer as coisas. Hoje a cidade está reestruturada, com capacidade de investimento. Você pega, por exemplo, a gente falava aqui de creche, né? Nossos professores da nossa rede conveniada. Em 2021, o salário era 2.800, em 2022 foi para 3.600, eu agora elevei para 4.420. Só para dar um exemplo, né, do que é importante a gente poder investir, inclusive nas pessoas, né? Porque não é só equipamento, as pessoas são o maior patrimônio que a prefeitura tem, todos os seus colaboradores. Agora, nós temos no site, por exemplo, as obras. Se você colocar aí no Google agora, obras abertas, né, você vai ver lá que tem um site que você vai clicar em todas as 1.300 obras que estão acontecendo simultaneamente nesse momento em São Paulo. Com o valor da obra, onde ela está sendo feita, com foto da obra. Todo o sistema de transparência, a gente ganhou um prêmio importante agora da nossa controladoria, do ponto de vista da transparência da gestão pública. Todos os dados, as licitações são publicadas, né? Isso, para dizer, ser bem verdadeiro, não é uma coisa só da cidade. A legislação coloca isso, né? A gente
tem a legislação de licitações, todas as legislações de transparência, né? Se você entrar no site, você vai ter lá o cantinho do site da transparência, cada serviço, cada contrato, você vai acessar os nossos canais de recebimento de denúncias, tanto na controladoria como na nossa ouvidoria, além da Câmara Municipal de São Paulo, além do Tribunal de Contas do município e Ministério Público. Portanto, zelar pela transparência é algo fundamental. Muito bem. A gente volta daqui a pouco, dando sequência na entrevista com o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Eu vou para um rápido intervalo e você que nos assiste pode enviar sua pergunta pelo YouTube, youtube.com/redevida informação, nessa conversa com o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Frente a frente, volta já. De volta com o programa Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo, hoje conversando com o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. Prefeito, temos uma pergunta do nosso time de jornalismo aqui de São Paulo para o senhor. Boa noite, Hugo. Boa noite, senhor prefeito e Cris. Sou Diana Stanícia, jornalista da Rede Vida aqui em São Paulo. E minha pergunta é: o acordo do Campo de Marte acabou aumentando o caixa da cidade. Em que esse acordo beneficiou São Paulo? Isso que você falou, aumentou o caixa. O que é o Acordo do Campo de Marte? Em 1932, a Revolução Constitucionalista, o Getúlio Vargas vem, bombardeia e toma aquela área lá. Em 54, a Prefeitura de São Paulo entra com uma ação judicial requerendo a área de volta. Isso ficou décadas lá na Justiça. E a última decisão do ministro Herman Benjamin dizia o seguinte: olha, aceite razão a Prefeitura em algumas questões e tal, mas a área é insuscetível de reintegração. O que é insuscetível de reintegração? Que ela não voltaria para a Prefeitura porque é uma área de defesa nacional. E aí a gente propôs um acordo, fui falar com o presidente Bolsonaro, o presidente da época, a gente propôs o acordo de fazer um encontro de contas entre essa questão judicial de décadas e a dívida da cidade. Constituiu-se um grupo de trabalho, a Advocacia Geral da União, Procuradoria Geral do Município, Secretarias da Fazendas, Ministério da Economia, melhor falando, Secretaria da Fazenda aqui de São Paulo, e esse encontro de contas a gente deixou de ter essa dívida e o Campo de Marte ficou para o governo federal, com exceção de uma área de um terreno de 400 mil metros quadrados, porque não era utilizado para atividade ali aeroportuária, e nós vamos fazer um parque ali naquele local. Então, desse acordo a gente deixou de pagar essa dívida, falei aqui agora há pouquinho, eram 280 milhões, não é mil não, gente. 280 milhões por mês. Todo último dia do mês eu tinha que fazer um Pix para o governo federal. Que a gente agora pega esse dinheiro e está colocando, principalmente na periferia de São Paulo, fazendo muitas obras aí para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem nesse país chamado Cidade de São Paulo. Muito bem, prefeito. Eu queria saber sobre a saúde. A questão da saúde era uma questão séria. As filas continuam, não continuam? Nas UBS, nos hospitais, cirurgias eletivas. Como é que está esse andamento da saúde aqui na cidade de São Paulo? Cris, às vezes a gente esquece que teve uma pandemia, né? Parece assim que alguém apertou aquela teclinha delete, e não aconteceu nada, né? Nós tivemos uma pandemia grave. 2021, né, o Bruno Covas e eu ganhamos a eleição, a gente assume 2021. E até aproveitar a sua pergunta, Cris, e falar um pouquinho para as pessoas, né? Dia 16 de maio, o Bruno nos deixa, né? Não conseguiu vencer a luta contra o câncer. Naquele momento, abril, maio, era o pico da pandemia, não foi 2020. Naquele momento, morriam 275 pessoas por dia na média móvel, média de 7 dias. E a cidade de São Paulo fez esse enfrentamento. Não faltou leito para ninguém, não faltou respirador para ninguém. Todos puderam enterrar os seus entes queridos de forma digna, muito diferente de muitas cidades de países muito ricos que tiveram dificuldade de atender os seus doentes. Nós nos tornamos a capital mundial da vacina. Quem é de São Paulo, e quem é de São Paulo, quem é de outras cidades do Brasil pode ter orgulho, porque é daqui da cidade de São Paulo que saiu a capital que mais vacinou no mundo, sem faltar leito, sem faltar UTI. Nós tínhamos 520 leitos quando começou a pandemia, em março de 2020, quando foi o decreto de emergência. Nós abrimos
e chegamos a 1.520 leitos de UTI na cidade de São Paulo. Tem um detalhe, Cris, 23% do nosso leito de UTI não era de pessoas de São Paulo, a gente atendia pessoas de fora da cidade. Então, São Paulo, além de cuidar dos seus, ajudou a cuidar dos outros. E, evidentemente, o que tinha de, não só em São Paulo, mas em todas as cidades do Brasil e do mundo, você teve que dar prioridade para cuidar da Covid, né? E acabaram que muitas cirurgias eletivas ficaram esperando na fila. Não só São Paulo. A sua cidade, né, com certeza aconteceu isso também, no mundo inteiro. E agora nós estamos correndo para recuperar esse período. Lembrando que até agora, foi recentemente, que a Organização Mundial de Saúde, né, fez a indicação de fim do decreto de emergência do momento pandêmico da Covid-19. Mas passamos 21 inteiro com pandemia, 22 a gente começou o ano melhor, aí veio a Ômicron. Eu até tive que adiar o carnaval. A gente foi com pandemia de novo. No começo de abril, mais ou menos, que deu uma acalmada e vem se acalmando. Mas foram momentos terríveis. Obriga a máscara, tira a máscara, vacina. Enfim, o que a gente está fazendo na área da saúde, objetivamente? O Hugo sabe que a cidade de São Paulo foi fundada em 1554, né, Hugo? É isso aí. 1554, fundação da cidade de São Paulo. De 1554 até 2020, 466 anos, foram feitos 20 hospitais. A Cris conhece muito bem, que ela trabalhou aqui bastante. 20 hospitais em quase 500 anos. Sabe quantos tem hoje? 30 hospitais em São Paulo. Bruno Covas e eu abrimos 10 hospitais de 2020 para cá. Até 2016, sabe quantas UPAs existiam na cidade de São Paulo? 3. Hoje nós temos 23, foram 20 de 17 para cá. Das 20 eu inaugurei 9 e vou inaugurar mais 9 até o final do ano que vem. Sabe quantos centros de dor crônica tinha em São Paulo? Nenhum. Já inaugurei 2. Sabe quantos centros de tratamento especializado para as pessoas trans tinha em São Paulo? Nenhum. Inaugurei o primeiro. Então a gente deu um grande avanço na área da saúde. Eu poderia falar muitas coisas aqui, como por exemplo, a cidade de São Paulo é a primeira cidade do Brasil a fazer cirurgia intrauterina. Nós inauguramos o Centro de Oncológico Bruno Covas, Centro de Alta Tecnologia Oncológica Bruno Covas, que fazemos atendimento de 10 mil consultas por mês, 4 mil exames e 400 cirurgias. Sabe o que tem lá no nosso centro oncológico? Lembrando que é alta complexidade, nem seria responsabilidade do município. Nós temos PET scan, igual tem nos hospitais mais caros de São Paulo. Nós temos cirurgia por robô, igual tem nos hospitais mais caros de São Paulo, os particulares, né? Então, tem muita coisa para fazer, evidentemente. Acabei de falar, a gente veio de um momento muito difícil de pandemia, mas a gente está avançando e fazendo os nossos atendimentos. Já veio uma plaquinha ali dizendo que meu tempo acabou. Não, a gente tem tempo, o senhor destacou os pontos que a Cris queria saber, mas eu queria voltar num ponto que já foi dito num bloco anterior, sobre a questão de eventos que têm acontecido na cidade de São Paulo. O senhor citou 3 que acontecerão de corrida, mas a cidade tem recebido ainda mais eventos por aqui. De que forma esses eventos ajudam a cidade? Não é? A gente sabe que São Paulo não é só um turismo de negócio, passou a ser um turismo também de outras atividades. São muitos eventos. A gente falava agora há pouco do centro, né? Lá no Vale do Anhangabaú aconteceu o Mitra, que é um evento internacional, o Ultra, que é um evento internacional. Né? A gente vai ter agora, em setembro, o Detal, que é do mesmo grupo do Rock in Rio. Então, o Rock in Rio é um ano no Rio, os anos pares, os anos ímpares serão o Detal aqui em São Paulo. Lollapalooza, enfim, um conjunto enorme de eventos e atividades de todas as áreas, tanto os de entretenimento como de negócios. São 2.000 eventos por ano que acontecem em São Paulo. Nós aumentamos nos últimos 12 meses 33% o número de turistas na cidade de São Paulo. Hoje nós temos o melhor índice de ocupação da rede hoteleira de São Paulo. Eu estou recebendo lá muitas pessoas querendo investir na rede hoteleira na cidade de São Paulo. E aí, Hugo, tem uma coisa importante. Você sabe quantas empresas vieram nesse tempo que eu estou, 2021, 2022 e agora até junho, para a cidade de São Paulo, que elas já existiam em outras cidades e vieram para São Paulo? Não. 43 mil empresas. 43 mil empresas vieram para a cidade de São Paulo só em 2021, 22 e até junho de 23. Sabe quantas empresas abriram em São Paulo nesse período? Não. Eu vou colar da Fernanda ali, ó, ver se ela lembra, que é 341 mil. É para ver se ela está prestando atenção.
341 mil. Ela errou que é 343. 41 mil vieram para cá. Nós temos 380 mil empresas novas na cidade de São Paulo, só 2021 e 2023. Isso está dando qual resultado? O resultado de que no ano passado, entre admissões e demissões, nós tivemos um saldo positivo de 187 mil empregos. Isso é dado CAGED, dado oficial do Ministério do Trabalho. Registro em carteira. Então, por que tem dinheiro no caixa? Foi uma pergunta que alguém me fez agora há pouco. Tem dinheiro no caixa. Tem porque nós estamos trabalhando. Porque nós temos uma cidade que tem segurança jurídica. As pessoas querem vir investir aqui. Não tem uma cidade onde a gestão da cidade gere segurança jurídica para as pessoas empreenderem, né? E aí a gente está conseguindo ter esse movimento econômico muito positivo, que aí tem contribuição para os cofres do município, tem geração de emprego e renda, esse movimento todo, porque também não teria evento se não tivesse pessoas para comprar os ingressos e poder participar, né? Muito bem. O prefeito, eu fiz uma pergunta para o senhor relacionada às ações que você tem dito aí que acontecem na cidade de São Paulo. Deve ser muito complexo noticiar esse tipo de informação. Como é que você tem agido para poder levar para a população, aquelas pessoas que levam tempo para chegar no trabalho, enfim, tem uma rotina intensa, como é que a prefeitura, seu governo, tem mostrado as ações para que eles saibam que a cidade de São Paulo continua se movimentando nas melhorias? Olha, Hugo, eu tenho um estilo de ser, eu não sou uma pessoa, um lacrador, né, de internet, entendeu? Eu sou um cara que trabalha muito, eu sou o primeiro a chegar na prefeitura e o último a sair. Eu amo essa cidade, não tem ninguém que ame mais ela do que eu. E que tem uma responsabilidade enorme com as pessoas que votaram em nós em 2020 e a minha responsabilidade é maior, porque eu preciso honrar a memória do Bruno Covas, né? Quando o Bruno morreu, Hugo, a gente ficou muito triste, era um irmão, né? E as pessoas diziam o seguinte: Ricardo, a melhor homenagem que você pode fazer ao Bruno Covas é trabalhar. E eu me afundei nisso, né, de trabalhar e de poder dar resultado. As coisas estão acontecendo, né? A gente não precisa ficar aparecendo. Quem tem que aparecer são as obras, os serviços, né? As pessoas poderem ir no equipamento de saúde e ter o atendimento, as pessoas irem para uma creche. Eu acabei de falar, entre 2013 e 2016, chegou a ter 120 mil crianças esperando uma vaga de creche na cidade mais rica do Brasil. Hoje tem vaga de creche para todas as crianças, né? Da gente poder ter bons investimentos na área da cultura, da gente poder ter essa cidade que gera confiança jurídica para as pessoas empreenderem. Em 2017 começou um processo muito importante da desestatização. Nós conseguimos até agora, entre concessões e PPPs, ter a arrecadação de 1,8 bilhões de reais e os benefícios diretos e indiretos com as outorgas fixas e as variáveis e os benefícios indiretos, 11,5 bilhões de reais. E as pessoas vão percebendo, né? Uma cidade que tá gerando emprego, está gerando renda, está se movimentando. Evidentemente, isso é um país, você vai ter problema. Eu duvido que não tenha um problema na sua casa, na casa da Cris, na minha casa. Tem problema, a gente vai ter problema. E a gente vai identificando os problemas e resolvendo os problemas, né? Mas que é uma cidade sensacional, que as pessoas precisam ser justas com ela. Essa é a melhor cidade do mundo, cara. É uma cidade maravilhosa. Muito bem, eu acho que o nosso tempo para perguntas acabou. Então eu quero agradecer a Cris, do canal Angeline, e também ao prefeito de São Paulo. Prefeito, suas considerações finais? Muito obrigado a cada um que está nos acompanhando aqui, você que é de São Paulo, que é de outro estado, de outra cidade. Muito obrigado. Hugo, obrigado aqui a todos vocês, a Cris, né, para a gente poder estar participando. Uma honra estar aqui no segundo programa, né, quase que inaugurando junto com vocês. Desejo muito sucesso e obrigado pela oportunidade. E acompanhe os trabalhos da Prefeitura, é importante. Muito bem. Cris, muito obrigado pela participação, viu? Muito obrigada, prefeito, e muito obrigada a vocês e pela Rede Vida, pela oportunidade. Imagina, está sempre aberto para vocês participarem aqui em outras ocasiões do nosso Frente a Frente. E agradecer você também que está em casa, que enviou sua pergunta aqui para o nosso programa. Lembrando que toda segunda-feira, a partir das 22h30, após o programa Batismo de Fogo, eu espero vocês no programa Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. Muito obrigado a vocês. Rede Vida, frente a frente, com a missão de comunicar.